Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um módulo, mais uma aula desse curso totalmente gratuito que se chama Prepara Trampo. Esse curso que vai fazer você aí, se desenvolver e chegar muito mais preparado para a empresa aí pela qual você vai fazer entrevista e consequente aí, estar assumindo aí um posto nessa empresa de trabalho. Como se sair bem na entrevista? Nós falamos como você preparar um currículo vitae, Isso vai permitir com que as empresas, chame a atenção das empresas, isso conecte, cria um match ali entre aquilo que a empresa ela deseja, aquilo que é importante para ela e aquilo que é importante, aquilo que você deseja também. Isso vai criar um match. O que é um match? Vai unir as forças, tá? Vai haver um casamento. Beleza, houve isso. Agora a empresa olha para você e fala, entra em contato contigo e fala: João, Maria, José, Joana, você pode vir aqui na empresa fazer uma entrevista ou até mesmo, essa entrevista ela pode ocorrer, de uma maneira online, como muitas empresas estão adotando esse mecanismo, nos dias de hoje. E aí eu vou passar alguns requisitos importantes para você aqui, tá? Talvez 3, 4 requisitos importantes para que você possa se sair bem no dia da entrevista. Primeira coisa que é importante, tá? Muito mais do que aquilo que está no currículo, do que aquilo que você colocou no seu currículo, ainda mais sobre a nossa orientação aqui, nós pedimos para que você possa, fosse sucinto quando você colocasse as informações. Eu quero que nesse momento da entrevista, recomendo que você nesse momento da entrevista, você conte sobre você. Muito mais das informações que esteja lá no papel, que você conte mais sobre você. Mais sobre você do que aquilo que você fez. Nesse momento é importante. E as pessoas, as empresas, elas vão dar abertura para você, tá? É rara a empresa hoje que não vai dar abertura para você falar sobre você. Geralmente as empresas, as entrevistas, as pessoas estão fazendo a seleção, os RHs, eles já começam: me conta um pouquinho sobre você. E aí nesse momento você conta sobre você. Não sobre o que você fez, mas sobre você. O que é contar sobre o que você fez? Eu já trabalhei na empresa X, eu comecei na empresa X, depois eu... Não é sobre aquilo que você fez, é sobre quem você é. E aí sobre quem você é a tua história de vida. Meu nome é Felipe Lopes, eu tenho 37 anos de idade, inclusive agora, poucos dias, em novembro, vou fazer 30 anos de idade, eu tenho um filho de 11 anos, meu filho é apaixonado por jogar futebol. Eu, quando era 9 anos de idade, eu comecei a empreender já, fazendo uma fábrica de pipa na minha casa, porque eu percebi que os meus amigos não sabiam fazer pipa, ou eles não queriam fazer, então eu fazia pipa para vender para eles, porque eu tinha essa habilidade e eu queria ter o meu dinheiro extra. Depois cheguei a vender até sucata algumas vezes, não que eu precisasse, mas porque eu queria ter minha independência financeira. Depois disso, minha infância inteira eu pratiquei basquete, joguei esporte, até de alto rendimento, uma coisa que até hoje eu pratico bastante esporte. Nos meus tempos vagos hoje, eu gosto de acompanhar meu filho nos eventos esportivos que ele vai, e também gosto de ler muito, faço muito curso e leio bastante, enfim, já estudei em várias faculdades aí, tem uma visão bastante genérica, Hoje, no meu tempo de lazer, além de fazer leitura, gosto de sair num restaurante para comer junto com meu filho, com minha esposa, e talvez em um shopping, vez ou outra. Pronto, eu falei sobre mim, eu falei sobre quem o Felipe é, a minha história. Falei sobre meu pai, o bairro que eu moro. Eu moro no bairro X, na cidade X. O meu pai é isso, minha mãe é isso. Conte sobre você. Isso chama storytelling. Tá? As pessoas querem saber a sua história, de onde você veio, quem você é, porque isso vai impactar no resultado da empresa. Segundo ponto. Mostre resultados e não responsabilidades. Vou te dar um exemplo. E olha, outra coisa, gente, você tem que ser ético, honesto, transparente, verdadeiro. Não adianta você querer enganar, no meio ali, no currículo, você botar informações que não cabe a você, que você não tem expertise, experiência, que depois
né, você vai passar pelo teste, na prática, no dia a dia, e as pessoas vão entender que você é uma pessoa mentirosa. Então seja transparente, seja honesto. Tá? Você tem que vender a sua marca, né, você tem que vender ali o seu trabalho, sim, mas você tem que ser de maneira bem honesta. Fala sobre os resultados que você teve. Tá? Que você obteve na última empresa, como nós falamos, né? Ou nas experiências que você teve, com os negócios que você teve anteriormente. Nós falamos isso no currículo, isso é importante. As empresas querem saber hoje, não a formação acadêmica que você tem, estudou em Harvard, estudou na PUC, estudou na faculdade de Massachusetts, nos Estados Unidos. As pessoas não querem saber isso. Elas querem saber o resultado que você entregou, tá? O resultado que você gerou na empresa, no cargo que você assumiu, né, por onde você passou. Vou te dar um exemplo simples. Na empresa que eu trabalhava, eu gerenciava as mídias sociais, eu gerenciava as redes sociais. Na empresa que eu trabalhava no setor de hortifruti. Você está falando sobre as responsabilidades suas no dia a dia. As pessoas não querem saber isso. As pessoas querem saber o seguinte... no último supermercado que eu trabalhei, foi na cidade de XPTO, lá em Rio Grande do Norte, lá eles tinham um problema muito grande com perdas, né, do hortifruti. E com a minha entrada, eu consegui dar algumas dicas lá, que não vem ao caso agora, mas se você quiser eu posso te falar, todo esse momento da entrevista. E a gente conseguiu reduzir as nossas perdas em 20%. Isso é falar sobre resultado. Isso não é falar somente sobre responsabilidade. Na empresa que eu gerenciava as mídias, as redes sociais, nós conseguimos sair de 10 mil seguidores para 35 mil seguidores. E te digo mais, fazendo isso somente no orgânico, sem investir nenhum santo, né, nenhum real nas redes sociais. Isso é resultado. As empresas querem saber o resultado que você já gerou. Felipe, tudo bem, mas você está falando, Felipe, para alguém que já tem uma experiência, né, em uma empresa. E para mim que estou assumindo o meu primeiro emprego, para mim que estou, para mim que não tive nenhum resultado brilhante na última empresa que eu trabalhei e a minha experiência profissional muito curta. Fala sobre, de novo, os resultados que você teve na tua vida. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma entrevista e isso me chocou muito, né? Assim, no lado positivo, numa entrevista, eu fazendo entrevista com a menina, e eu falei para ela assim, tinha 17 anos de idade, falei, me fala um pouquinho mais sobre você, me conta o resultado que você teve na sua vida. Ela falou, Felipe, a minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo, né? Minha mãe nós perdemos o meu pai lá em casa muito cedo, minha mãe ficou depressiva, e eu tive que, com 17 anos de idade, ir para a roça, né, pra gente cortar ali, né, enfim, colher cebola, as coisas da roça, para que eu pudesse ter dinheiro, né, para sustentar ali a minha família, porque minha mãe estava sem condições, eu também tinha que comprar o remédio de depressão para ela. Na hora ele foi, você está contratada. E foi inclusive uma das melhores colaboradoras que nós tivemos numa empresa pela qual, né, eu contratei essa funcionária. Por quê? Ali me mostrou que a pessoa tem hombridade, que a pessoa não tem preguiça, que ela corre atrás. Ela resolveu não um problema, mas um grande problema. Imagina, ela tinha todos os motivos do mundo para ficar depressiva, chorar, ficar junto da mãe dela, se matar, enfim. Mas o que ela fez? A mãe dela tinha um problema, ela tinha a perda do pai dela. Ela falou, preciso resolver esse problema aqui na minha família. O que é o problema? O problema é que nós não temos o que comer. E minha mãe precisa da minha ajuda. Ela foi lá e se prontificou em arrumar um emprego. Depois ela fez fazer uma transição, a gente contratou ela para uma outra empresa. Então, assim, é uma experiência de vida, ela teve um resultado na vida pessoal dela. Não significa que ela teve um resultado no negócio, em alguma empresa, mas resultado na vida pessoal. É algo de fato que gerou transformação, tá? Então, isso é importante. Terceiro ponto. Quais são os seus pontos fortes? O que você tem de bom? O que você entende que você tem de talento, de qualidade? De novo, se você tem dificuldade, é mais fácil a gente, né, se criticar, se vitimizar, em falar aquilo que a gente tem de ruim do que o que a gente tem de bom. Mas você precisa se reconhecer. Reconhecer os seus talentos, reconhecer aquilo que você tem de bom. Por quê? Porque as pessoas, hoje a gente fala que a gente não contrata mais pessoas, a gente contrata talentos. Então as pessoas estão contratando habilidades complementares que ainda naquela empresa, naquele setor, ainda não tem, ou que eles necessitam. Vou te dar um exemplo de
pontos fortes, habilidades. E muito mais do que você falar sobre os seus pontos fortes, dê exemplos reais. Vou te dar um exemplo. O meu ponto forte do Felipe, tá? É execução. Isso é real, tá? Imagina eu falar assim para uma empresa, né, na verdade, tempos atrás, uma empresa queria me contratar, e ela falou, Felipe, o que você tem de ponto forte? Eu falei, eu tenho de ponto forte execução. E aí a pessoa falou, me conta um pouco mais. E aí eu fui dando exemplo real. Falei, olha, na minha empresa, eu tenho minha empresa, né, eu sou CEO do Grupo Lopes Instituto, lá nós temos 5 atividades, né, atividades diferentes. Lá nós temos o Sanzé Empreende, o Lapidando Talentos, nós temos uma empresa de marketing, nós temos 5 atividades diferentes. Todas essas atividades, nós temos 3 pessoas para conduzir todas essas atividades. Ou seja, se eu não tiver execução, se eu não tiver ação, eu não consigo construir tudo isso, né? Então, assim, muito mais do que falar para você que eu sou uma pessoa executora, eu faço as coisas acontecerem. Haja vista o último evento que nós organizamos aqui na cidade, o São José Empreende. É um evento que eu não tinha R$1, comecei do absoluto zero e consegui fazer um evento que ficou memorável para a cidade com 200 empresários participantes. Ou seja, se eu não for uma pessoa executora, eu não consigo organizar isso. Vou dar um exemplo para a tua realidade. Se a pessoa perguntar, qual que é o teu ponto forte? Você fala proativo. Não vai falar proativo se você não é proativo. E quando você fala proativo, você devolve, né, um exemplo mostrando que de fato você é proativo. Olha, eu sou proativo, um dos meus pontos fortes. Inclusive, posso te dar um exemplo aqui, né, que aconteceu recentemente aqui na escola que eu estudo, na empresa que eu trabalhava. Aí, obviamente, com o recrutador, né, a pessoa que está entrevistando você vai falar, claro que pode. Você fala, olha, na última empresa que eu trabalhava, né, o estoque era todo bagunçado. Chegava as mercadorias, ficava na área, né, de logística ali até entrar para as gôndolas de cerca de 2 a 3 dias. Quando eu cheguei, né, eu comecei a otimizar esse processo. Nos tempos ali vagos que eu tinha, né, de entregar a peça na expedição para o meu cliente, né, para o cliente, quando eu era chamado, nesse tempo vago eu já ia jogando a mercadoria, cadastrando a mercadoria e colocando ela para a gôndola. Então esse gap, esse tempo que a gente tinha de 2 dias, a mercadoria parado, né, no tempo vago que eu tinha ali, eu corria e já ia adiantando esse processo. Então você falou que é proativo, mas você mostrou que você é proativo. Não adianta você falar que você é proativo, você tem que mostrar que você é proativo. Eu estou te dando exemplo de proatividade. Você pode dar um exemplo de transparência, de honestidade. Olha, eu sou muito honesto. Eu sou muito comprometido com a empresa. Nos últimos 12 meses, na última empresa que eu trabalhei, eu não cheguei um dia atrasado. Você falou do comprometimento, mas você mostrou que você é comprometido. As empresas querem isso hoje. Elas querem entender qual é o seu resultado. Eu acho que esses 3 pontos são essenciais para que você possa se dar bem na entrevista, tá? E obviamente você ser muito transparente, ético, honesto. Não tenha medo de falar, não tenha medo, e óbvio, né? O último aqui eu posso colocar que é não mentir. Não minta. Não minta porque existe a experiência profissional. E a experiência profissional é justamente para entender se você está mentindo ou não. Se você falou que você é proativo e você não tem nada de proativo, na experiência profissional ali, no tempo de trabalho, no dia a dia, o seu supervisor, o coordenador, o dono da empresa, ele vai ver que você não é proativo. Então não minta, seja honesto, seja transparente. Tá? Esses 4 pontos essenciais para que você possa aí se sair bem no dia da entrevista. Quais são os 4 pontos? Primeiro, conte a sua história. Fala muito mais sobre quem é você do que aquilo que você faz, do que aquilo que você fez. Depois, sim, mostre os seus resultados, resultados concretos. Fale os seus pontos fortes, com exemplo. E não minta, seja transparente, que eu tenho certeza que vai dar certo. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.